Fala, senhores do terceirão. Então, Binho, olha só. Preciso de uma revisão urgente para minha prova, principalmente em cima de inox. Tá ficando mal acostumado, né? De olho na tela. O primeiro passo do metabolismo do etanol no organismo humano é a sua oxidação a acetaldeído pela enzima denominada álcool desidrogenase. A enzima aldeído desidrogenase, por sua vez, converte o acetaldeído em acetato. Como você está vendo na estrutura, o etanol sendo convertido em acetaldeído e, por último, em acetato. Os números de oxidação médios do elemento carbono no etanol, no acetaldeído e no íon acetato são respectivamente. Então, senhores, a questão pediu para você calcular o NOx médio do carbono em duas moléculas. Ainda chama de A7 aí brincando. A7 quer dizer dois carbonos. Então, peraí, Binho, como é que eu faço para calcular o NOx médio e não o NOx unitário? É bem simples, senhores. Binho, o NOx médio, somente com carbono, tá? Somente com compostos carbonados ou orgânicos. Você tem o NOx unitário, que você sabe calcular, eu reviso isso contigo, por isso que é uma revisão, ok? Dividido pelo número de carbonos. Ah, bem, por isso que é médio, né? Faz sentido, então é bem fácil. É o NOx unitário dividido pelo número de carbonos. Ou faz mais fácil ainda que você fez várias vezes na sala. O somatório de todas as cargas que você conhece é igual a zero, se a molécula for nula. Se for com carga, é igual a carga. A BIM mais me mostra, então eu vou te mostrar das duas formas. NOx unitário, e eu acho mais fácil, tá? Já estou batendo a real para vocês. Esse cara aqui, ó, que é o somatório das cargas igual a zero, que é a segunda opção, que eu acho muito mais tranquilo. Quando pede NOx médio, não NOx unitário. Beleza, BIM, vamos lá. Vou te mostrar como é que você calcula o NOx unitário de cada espécie. Por quê, BIM? Depende da eletronegatividade. Para você enxergar o NOx unitário, depende exclusivamente da eletronegatividade. André Fabiano, te fazer uma pergunta. O que é eletronegatividade? É a tendência de você atrair elétron para si. É bem simples. Tendência de você atrair elétron. E aí você vai lembrar de uma escala, de acordo com uma tabela periódica, obviamente. A escala é: fui ontem no Clube Brasil e só comi perereca hidratada. Bem, o que significa isso? Você consegue conhecer ali pelos ametais os elementos mais eletronegativos. O flúor é o elemento mais eletronegativo, ele vai puxar mais elétron. E todo mundo que estiver mais próximo dele também vai atrair elétron, claro, no processo comparativo. Então, se você fizer um processo comparativo entre o flúor e o hidrogênio na minha escala, o flúor puxa mais elétron, ele vai ficar mais eletronegativo. Ok? Beleza, Binho. Então, para que serve isso? Para você calcular o NOx unitário. Preste atenção que é bem simples, tá? Ô, Binho, eu quero calcular o NOx unitário desse carbono aqui e você já calculou, deu menos 3. Mas por que deu menos 3? Porque você precisa perceber quem é que puxa elétron pela eletronegatividade e quem dá elétron ao redor daquela espécie que você está analisando. Nosso caso aqui é o carbono. Beleza, Binho. Ali só tem hidrogênio. Claro, tem um carboninho do lado ali, mas só tem hidrogênio. Tem 3 hidrogênios. Pera aí. Vamos pela escala. O carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o carbono ele puxa elétron. Mas puxa quantos elétrons? Ele puxa 1, ele puxa 2, este carbono, e ele puxa mais 1, 3. Então, ele está puxando 1, o carbono 1, 2, 3. Se ele puxou 3 elétrons para si, elétron é carga negativa, então vai ficar Binho, 3 menos. Aí você tem o NOx unitário deste carbono. Binho, o NOx unitário é bem fácil, claro que é, gente. E o vestibular te cobra isso. Na sua prova não, porque é NOx médio. Já estou te dando a dica, ok? Vamos lá, Binho. Então você tem lá, ó. Aqui ele puxou 3, ficou 3 negativos. Binho, mas entre carbono e carbono, por que ninguém puxa? Ô, gente, porque é a mesma eletronegatividade. Não faz sentido nenhum dos dois puxar. A gente chama de zero. Fechou? Beleza. Agora, Binho, esse carbono aqui, ó, eu quero calcular o unitário dele. É bem simples, senhores. Vamos lá. Esse carbono está ligado a esse hidrogênio e está ligado a esse hidrogênio. E está ligado a esse oxigênio. Binho, mas esse hidrogênio aqui, o carbono está ligado ao oxigênio, não ao hidrogênio. Sacou? Beleza. Então, Binho, vamos lá. Entre o carbono e o hidrogênio, quem é que puxa? O hidrogênio. Saquei, Binho. Então ele vai lá e puxa. Puxou 1. De novo, tem mais o hidrogênio aqui, ó. Então, Binho, ele puxa mais 1. E puxar elétron é ficar negativo.
Então, parcialmente, aí tem 2 negativos. Só que aí você vai comparar a ligação entre carbono e oxigênio. Aí você vai para a escala de novo. O oxigênio puxa mais elétron que o carbono. Só que ele está puxando um elétron só. Puxou um elétron, Binho, o carbono perdeu um elétron para o oxigênio, porque ele é o mais eletronegativo. Ah, Binho, mas entre carbono e carbono? Não existe. Mas vamos lá. Puxou aqui, o carbono ficou 2 negativos. Só que ele perdeu um elétron. Se ele puxou 2 negativos e perdeu um elétron, o saldo dele é menos 1. Tá aqui, ó, o saldo dele é menos 1. E aí, Binho, como é que calcula o NOx médio? Simples, gente, ó. Pega o NOx unitário, perfeito, claro, faz o somatório do NOx unitário, soma os dois, perfeito, e divide pelo número de carbonos. Vou repetir, faz a soma dos dois, né, o NOx unitário que você tem ali, divide pelo número de carbonos. Então vamos lá, Binho. Somando os dois, menos 3, menos 1 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, Binho, o NOx médio dessa estrutura que é o álcool, menos 2. Primeira resposta a gente tem. Só que tem um jeito muito mais fácil de fazer. Como, Binho? O somatório das cargas é igual a 0. A segunda opção. Ah, Binho, como é que funciona? Vamos lá. X, porque o carbono você não sabe. O que eu fiz aqui? Eu botei na estrutura molecular. C2, H6, O. Botei na estrutura molecular, agora faço o somatório das cargas. Como você não sabe do carbono e quer descobrir do carbono, isso aqui é muito mais fácil. X, beleza, mais 1 porque o hidrogênio está em ligação covalente e a carga dele vale mais 1, sempre ligação covalente vale mais 1. E o oxigênio, se não for peróxido, se não for fluoreto, é menos 2. É regra geral. Beleza, Binho. Então vamos lá. Você tem o seguinte, x vezes 2 dá 2x, 1 com 6 dá mais 6, menos 2, menos 2. O somatório das cargas, como não tem carga aqui, vale 0. E aí, Binho, vamos fazer o cálculo matemático que é função afim? Beleza. Só aqui, ó, 6 com 2 vai ficar 4 positivo. Você vai pegar esse 4 positivo e passar para o outro lado, vai ficar negativo, e dividir por 2. Então, bem, peraí, vai ficar 4 negativo dividido por 2. Mesma forma de fazer, tá vendo? Vai dar quanto, Binho? Menos 2. Mesma resposta, ó. Então, o jeito que você vai fazer, não me importa. O problema é que quando te pedirem NOx unitário, você vai ter que fazer dessa forma. NOx médio pode vir direto para cá. Beleza? Beleza, Binho. Então, vamos lá, Binho. Para a gente não perder tempo, só vou te mostrar o NOx unitário aqui, por cima, e já vou direto lá embaixo. Beleza? Beleza, Binho. Só para a gente responder a questão e você ficar feliz. Binho, vamos lá. O NOx médio aqui vale menos 2 no etanol. Perfeito. Agora, Binho, para o aldeído. O aldeído vai ser como? De novo, ó. Aqui a estrutura é a mesma, senhores. A estrutura é a mesma. Então, menos 3, Binho. Fechou. Só que aqui é bem fácil, ó. O oxigênio está puxando 2. Se o oxigênio puxa 2, ele fica 2 positivo. Por quê, Binho? O carbono está perdendo elétron. Se ele está perdendo elétron para o oxigênio, pela eletronegatividade, ele vai ficar 2 positivos. Só que o hidrogênio fornece 1 para ele. Então, Binho, acho que eu já entendi. Se eu fico 2 positivos e recebo 1, eu vou ficar com 1 positivo. Então, peraí. Vai ficar menos 3, que é essa da estrutura aqui, que você já tem. Menos 3 com mais 1, Binho, o somatório dá menos 2. Só que dividido pelo número de carbonos. Beleza, Binho. São 2. Aqui tem 2 aqui, né, senhores? Então, menos 2 com 2 dá menos 1. Jeito mais fácil, né, Binho? Bora? Jeito mais fácil. Monta a estrutura molecular. C2. Beleza. Hidrogênio 4. Tem 4 hidrogênio, Binho? Tem, ó. Consegue ver 4 hidrogênio, fechou? E oxigênio 1 só. E aí você faz o somatório das cargas. X, vai ficar 2x, obviamente, né, porque tem 2 carbonos aqui. O hidrogênio, a ligação covalente, vale 1 mais, 4. Oxigênio menos 2. Você fazendo o somatório vai ficar 2x mais 4 menos 2. Ô, gente, só para eu poder entender, mais 4 menos 2 aí vai dar mais 2. Passa para o outro lado, vai ficar negativo, vai ficar menos 2. Dividido por 2, menos 1.
Ô, Binho, muito mais fácil embaixo. Claro que sim, gente, se te pedirem o NOx médio, não unitário. Que você já fez isso várias vezes, somatório das cargas igual a zero. O detalhe está aqui, ó, que ele fala que você converte no final para acetato. Ô, Binho, como é que calculo? Do mesmo jeito. Se for unitário, essa estrutura aqui é a mesma. Ela é menos 3, menos 3, menos 3. É a mesma estrutura. O detalhe está lá do outro lado. Lá no grupo funcional. O carbono aqui vai perder 2 para o oxigênio, porque ele é o mais eletronegativo. São duas ligações, ele é o mais eletronegativo, então ele vai perder 2, obviamente. E esse cara aqui perde mais 1, Binho. O carbono ele perde mais 1 para esse oxigênio. Então ele perdeu 3. Se ele perdeu 3, ele vai ficar com 3 positivos. Porque perder elétron é você ficar positivo, está perdendo carga negativa. Então, senhores, você vai ter menos 3 com mais 3 dá 0. Ô, gente, para um pouquinho, tá? Eu e meu contatinho numa festa. Só que a gente não ganhou nada. Cara, dividir 0 por 2 pessoas não tem nada. É 0. Estamos conversados, 0 por 2, 0, bem. Então, senhores, vamos lá. Então, o NOx vale 0. Foi de boa, gente? Ah, bem, mas eu quero fazer pelo somatório das cargas. Pode fazer, só que tem um detalhe. Agora, o somatório das cargas é igual a carga, porque o íon acetato, ele é menos 1, ele tem uma carga negativa. Ah, bem, não estou conseguindo, dá uma olhadinha na estrutura. Olha a última estrutura, tem um negativo aí. Tá vendo o negativo bonitinho? Beleza, volta para mim. Então, quando você somar as cargas aqui, tem que dar menos 1. Não pode dar 0 porque a estrutura tem negativo. Saquei, bem. Ainda bem que você percebeu isso. Então vamos lá. De novo, ó. C2 porque tem 2 carbonos. Hidrogênio tem 3. 1, 2, 3, por isso que é 3. Oxigênio agora tem 2, porque ele foi oxidado, tá, gente? Mas vamos lá. Binho, tem 2 oxigênios ali. Vamos lá, então, vamos conversar um pouquinho. Vai ficar 2x mais 3, porque o hidrogênio é 1, e o oxigênio é menos 2 vezes 2 dá menos 4. Binho, vamos brincar com a matemática aí. Menos 4 com mais 3, acredito aí que dá menos 1. Só que já tem o menos 1 de fora do acetato, porque ele é com carga. Menos 1 passa para o outro lado, vai ficar positivo, vai ficar menos 1 mais 1, que dá 0. X igual a 0. Poxa, Binho, que legal! Então agora já sei a carga de todo mundo. E tem outro detalhe, eu estou falando que ele está sendo oxidado, tá? Tá, Binho, tá? O NOx vai aumentando. Oxidou, aumentou. Oxidou, aumentou. Menos 2 para menos 1 para 0. Você faz muito isso no organismo. Ah, Binho, mas eu quero a resposta. A resposta correta é menos 2, menos 1 e 0. De olho na tela, a resposta correta é menos 2, menos 1 e 0. A correta aí é a letra B. Foi de boa, senhores? Ô, Binho, foi tranquilo, né? Claro que foi. O que eu tenho que fazer agora? Agora você vai descansar um pouquinho, porque eu fui.